Então vamos lá. O PISME é um vestibular seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? É o PISME UFJF. Esse PISME que a gente está fazendo é da matéria do segundo ano do ensino médio. Mas o currículo do ensino médio mudou. Não sei se vocês viram como é que é os livros didáticos a partir de agora. Olha para você ver como é que é matemática a partir de agora. 6 livros e tem assuntos, sabe? Eu ensinei o box plot no Podemos. Tem box plot no ensino médio, vai começar a ensinar. Tem algoritmos, matemática financeira, mudou tudo, tá? E tem coisas tipo números complexos que não tem. Então, mudou muito programação. Mas vocês têm um certa, entre aspas, sorte, azar, de que a matéria, vocês vão pegar as duas matérias, a antiga e a nova, tá? Então, vamos lá. No plano cartesiano abaixo, estão representados os gráficos das funções nesse domínio aqui, depois eu explico, definida por cosseno de x e definida por raiz de 3 sobre 2. Vou traduzir isso aqui, tá? Vou traduzir isso aqui. É bom perguntar, tá? Eu acho que a Paula está cansada, porque a Paula não está perguntando. A Paula só pergunta depois das 9 da noite. Depois das 9 ela começa a perguntar. Antes a Paula não pergunta. Então, tem duas funções. A função f é igual a cosseno de x. Então, f de x é igual a cosseno de x. E é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é a função cosseno de x, tá? Esse gráfico eu estou tentando passar um vermelhinho em cima, passando um batom na função. Passando um batonzinho para deixar a função. Essa é a função cosseno de x. Ô, louco! Você explicou que cosseno era outra coisa esses dias. O que isso tem a ver com triângulo retângulo? Depois a gente explica. Mas tem tudo a ver. Isso aqui é como se fosse o cosseno dos ângulos, tá? Só que esses números que tem aqui são em radianos. Então, quem assistiu a aula, isso aqui é valor em radiano. Já o g de x é igual a raiz de 3 sobre 2. É uma função constante. É uma função que vale um número. A função de g de x é essa aqui. Aí vocês vão ver que essas duas funções, elas estão definidas no seguinte domínio. Elas estão definidas no domínio de 0 a 2π, 0, 2π, levando em menos 1, 1. Quando a função, isso aqui está escrito tanto, isso é no F, e no G está escrito de 0 a 2π em R, tá? E no G está escrito de 0. Que bom que você veio, Lívia. Estou muito feliz que você está vindo, apesar que algumas questões que eu vou fazer são repetidas, mas eu vou fazer uma abordagem diferente, viu? Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu fiz com vocês. Então, Lívia, se você não atrasou, não, eu estou na primeira questão ainda. Tá? Então, quando vocês viram isso no F e no G, o que significa isso? Esse valor aqui é o chamado domínio. Esse valor é chamado domínio. Domínio são os valores de x, tá? Então, você pode ver que o x está daqui até aqui só, de 0 a 2π. Então, isso é o domínio. Isso aqui é o contradomínio. Contradomínio são os valores possíveis de chegar. Isso até nem importa muito, tá? Esse, no caso, contradomínio é a imagem das funções. Ou seja, é onde as funções estão. É aqui, ó. Tá? Aqui não precisa nem ser R. Aqui o contradomínio podia ser raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, eu tenho duas funções. Eu tenho o f de x igual a cosseno de x e eu tenho g de x igual a raiz de 3 sobre 2. Tem duas funções. Essa função é um cossenoide. Tá? Eu quero saber para que valores dessa função tem que o f de x é maior que o g de x. O que é o f de x maior do que o g de x? É quando ela está em cima do g de x. Quando que o f de x está em cima do g de x? Você concorda que é só nesse pedaço aqui, ó? Daqui até aqui e daqui até aqui? Vamos fazer certinho, peraí. Deixa eu fazer certinho. Ih, meu Deus, deixa eu apagar tudo, tá?
O valor que ela é maior é daqui até aqui, ó. Concorda que aqui o f de x é maior? E daqui até aqui, ó. Esses dois pedaços, a função f de x é maior. Como que eu descubro esses valores? Só igualar as funções. Aqui não é quando elas são iguais? Então, se eu igualar f de x igual a g de x, eu acho esses pontos azuis. Quando f de x é igual a g de x. F de x é cosseno de x. G de x é raiz de 3 sobre 2. Tá? Como que eu descubro quando que o cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2? Fazendo o meu ciclo trigonométrico. Eu vou fazer o ciclo trigonométrico. Nossa, meus sobrinhos estão gritando, parece que está morrendo alguém. O raiz de 3 sobre 2, vamos colocar ele aqui. Eu não sei se ele é aqui não, tá? Qual ângulo tem cosseno raiz de 3 sobre 2? Vocês lembram de cor? Qual tem raiz de 3 sobre 2? Qual ângulo tem cosseno raiz de 3 sobre 2? Eu, para decorar, eu coloco assim: 30, 60, 45. Seno, cosseno, tangente. Tem até uma musiquinha, que a Pablini cantava. Qual que é a musiquinha que ela cantava? 1, 2, 3, todo sobre 2, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz sobre sei lá o que, certo? Isso aqui eu acho seno, cosseno, seno, cosseno. Para eu achar a tangente, eu divido um pelo outro. Então, aqui 1 dividido por raiz de 3, ou seja, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Aqui é 1, aqui é raiz de 3. Tá? Certo? Que prazer tua presença, Júlio. Que milagre. O Júlio que está presente, ele está fazendo medicina graças ao PISME, que é essa prova que eu estou corrigindo aqui. O Júlio está presente aí. Ele é aluno da UFJF, aprovado em medicina pelo PISME, sem ter feito um dia de cursinho. Tá? E ele é o RA número 1 do Podemos. Podemos tem um número de matrícula e o dele é 1. Tá? A Lívia também é pequeno, né? A Lívia acho que é o 13, não sei. Bom, então, raiz de 3 sobre 2 é no ângulo de 45 graus. Não, mentira, é de 30 graus. Então, raiz de 3 sobre 2 é no ângulo de 30 graus. Vocês vão ver que aqui não tem 30 graus, aqui está em π. O 30 graus é uma medida em radiano. Uma volta em torno do círculo tem 2πr, né? 30 graus é, até aqui, meia volta é π radianos. Então, 30 é π dividido por 6. Então, 30 graus é π dividido por 6 radianos. Deixa eu explicar para ele. Pessoal, tô dando aula, não grita desse jeito, grita lá para baixo. Meus sobrinhos estão brincando de matar um ao outro, certo? Aí, daqui até aqui tem 30 graus. Só que esse valor aqui embaixo também tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Então, daqui até aqui, eu tenho menos 30 graus. Ou seja, 330 graus aqui, que é 11 vezes aquele valor. Então, 11 sobre 6, 11π sobre 6 radianos. Tá? Porque é 11 vezes. Certo? Então, eu tenho dois ângulos. Eu acho que eu expliquei muito mal explicado, porque foi interrompido, né? Eu estava distraído. Eu tenho dois valores que eu tenho que cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Nesse domínio de 0 a 2π, o x é igual a π sobre 6 ou x é igual a 11π sobre 6. Então, esse número aqui é π sobre 6
E esse número aqui é 11π sobre 6. Tá certo? Então, quando que o gráfico do f de x é maior? No intervalo de 0 a π sobre 6 e de 11π sobre 6 a 2π. Se eu olhar aqui, ó, eu vou ver que aqui, ó, de 0 a π sobre 6 e de 11π sobre 6 a 2π. Eu achei que ficou muito mal explicado isso aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre esse exercício? Ficou muito bagunçada a explicação, tá, pessoal? Ah, eu acho que ficou horrível a explicação. Mas depois eu volto nele, tá? Vamos passar para frente para fazer exercícios mais interessantes. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Isso daqui, ó. Vocês vão ver uma aula prática. Ah, Otávio, você fez isso só para aula? Ah, não, pessoal. Devia ter falado, não, fiz só para aula de vocês. Porque, não, infelizmente, isso aqui já estava pronto desde 2015. Isso é um sólido arquimediano, tem uma questão sobre ele. Júlio, se você quiser dar algum palpite na aula, você é bem-vindo, tá? O Júlio é um cara muito importante para a história do Podemos. Ele ajuda a gente demais a conta. Ele é tipo um conselheiro e ele é um cara que tem a trajetória. Ele está fazendo medicina. O PIS me fez ele virar médico, né? Então, o Júlio, ele entrou em medicina graças ao PISME, estudando em escola pública, entendeu? Então, eu acho que ele é um exemplo a ser seguido, tá? Então, olha aí. Essa questão é legal. As notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas em um quadro abaixo. Serão considerados aprovados os candidatos cuja nota for superior à média então são duas condições, maior ou igual à mediana da distribuição de notas de todos os candidatos. É uma questão muito simples, mas se você não sabe o que é média e o que é mediana, você não resolve esse exercício. Precisa fazer medicina, né, Samuel? Não só fazer medicina, como 4 anos de residência em neurociência. Então, você gasta 10 anos para formar neurociência. Então, veja. Você tem que ter a nota superior à média, igual à mediana. Mas presta atenção, maior ou igual. A nota tem que ser, vamos chamar a nota de N, né? A nota N tem que ser maior que a média e a nota N tem que ser maior ou igual à mediana. O que é mediana e o que é moda e o que é média? Aqui não fala de moda, mas é o seguinte, a média é a soma de todos os valores, que eu vou representar assim, a soma de todas as notas, vou chamar de N, soma de todas as notas, não, soma de todos os X, dividido pela quantidade de pessoas. Esse X aqui é cada uma das notas e o N é a quantidade de pessoas. Isso é a média. O que é a mediana? Mediana é um valor que metade das pessoas tem nota maior que a mediana e metade tem nota maior do que a mediana. Ou seja, mediana é um valor que metade é mais que isso e metade é menos que isso. E moda é o valor que é mais comum. Vou dar um exemplo para vocês. Salário no país. Salário no país. Qual que é a média de salário no país? Uma vez eu vi que a média de salário mensal de Monte Belo era de 11 mil reais. Era de 6 e a última vez que eu vi 11 mil. Monte Belo é uma cidadezinha pequenininha aqui do lado. A média salarial lá é 11 mil reais. Aí vocês vão pensar, como Monte Belo é 11 mil? Eu conheço todo mundo ali em Monte Belo e eu não conheço quase ninguém que ganha mais de 11 mil. Mas tem os caras dono da Brasil Card, tem o cara dono da Brasil Card tem até helicóptero, entendeu? Ele tem um prédio. Tem o dono da usina lá, um dos donos da usina Monte Alegre, que acabou virando sócio do George Soros. Então tem uns caras que são muito ricos. A média é a soma do salário dividido pela quantidade de pessoas. Vamos supor que eu esteja calculando a média
de salário de nós 12, de vocês 11 mais eu. Ia dar, sei lá, uns R$ 2.000. Aí entra uma pessoa aqui no grupo que tem um salário de R$ 1.000.000 por mês. A nossa média salarial ia para 80 mil. Ou seja, a nossa média salarial ia ser maior do que qualquer um de nós ganha. Entendeu? A média, uma pessoa desequilibra a média. Essa pessoa, ela chama, não é outsider, é outlier. Você falou quase certo. É outlier. O que é um outlier? Isso tem nos livros didáticos de matemática hoje. Tem outlier. Eu achei muito legal, porque eu já estou ensinando isso desde 2016 e tem lá. Então, o outlier é um valor que é muito superior. Então, um milionário no meio de um grupo aumenta o valor. Monte Belo tem pessoas que ganham milhões. E isso ergue a média. Aí, quando você vai olhar a mediana de salário de Monte Belo, é de R$ 750. O que significa? É claro, porque tem um monte de gente que não trabalha, que faz parte do grupo familiar. Quer dizer que metade da cidade ganha mais de R$ 750 e metade ganha menos de R$ 750. Então, mediana é uma medida e média é outra medida. São medidas diferentes, tá? E existe também a moda. A moda deve ser um salário mínimo, que é o que mais gente ganha, certo? Conseguiram entender a diferença de média e a diferença de mediana? É muito importante saber a diferença de média e mediana, tá? A média é como se fosse distribuir o dinheiro para todo mundo. A média é socialista, comunista. A média pega todos os valores e distribui a mesma quantidade para todo mundo, certo? Já a mediana é assim, metade tem mais, metade tem menos, tá certo? Então, você tem que... você falou isso aí, é aula de doutrinação, tá ensinando a dividir, certo? Mas assim, a mediana é uma medida de tendência central, tá? E a média também. Existe uma outra medida chamada desvio padrão, é a medida de dispersão. Existe também uma outra medida chamada variância, desvio médio, tem muitas medidas. Aqui está criando as duas mais basiquinhas, média e mediana. Então, calcular a média é somar todo mundo aqui, ó. Soma tudo isso aí. E vai dividir pela quantidade, que é 10. Algum herói aí soma tudo para mim? Agora, a mediana, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr os números em ordem. Enquanto algum herói soma, eu vou calcular a mediana. Herói porque eu não dou conta. Então, o 7,5 é o menor valor. Depois vem o 7,7. Se eu rabiscar, vocês não vão conseguir somar, né? O menor é o 7,5. Depois é o 7,7. Deixa eu pôr com espaço aqui. 7,5. 7,7. Depois tem dois 7,8. Tem dois 7,9. Quem fez o B3 aprendeu isso, né? Tem 3 8,3 e tem um 8,8. Alguém somou aí? Então veja, são 10, né? Então 5 é maior, 5 são 5 maiores. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 são 5 menores, olha. Então tem 5 para cá e tem 5 para cá. Como a mediana é igual, não tem dúvida. A mediana é 7,9. Então a pessoa tem que tirar pelo menos 7,9 para passar. Se não tirar 7,9, acabou. E alguém somou tudo? Ninguém, né? Que triste. Ô, Maiara, eu achei que você ia somar para mim, Maiara. Ou a Maiara, na hora que viu os trigonometria e vazou? Vamos fazer 80,3. Muito obrigado, Paula. A Paula é minha faz tudo. A Paula é incrível. Essa menina... Falo que tem hora que eu vou sequestrar ela, deixar ela presa na cadeira só para ficar nas redes sociais o tempo inteiro, porque ela é incompetente. Brincadeira, viu, Paulo?
A Paula é ótima. A Paula, e todo mundo elogia ela na escola lá de Nova Resende. Eu ia falar de Monte Belo. Então, veja. Tem que ser maior que 7,9 e tem que ser maior do que 0,83. Então, tem que ser maior do que 8,1. Então, os caras que passaram aqui foi só esse 8,3, esse 8,3, esse 8,8 e esse 8,3. Teve 4 indivíduos aprovados, certo? Então, temos 4 candidatos. Você também é meio salvadora, viu, Mayara? Porque você me tira de umas enrascadas de conta aí. Então, tem 4 aprovados. Vamos prestar atenção. Se eu tivesse que chutar, chegou não dá tempo de fazer essa questão. Por que não adiantava chutar 6? Porque não tem que ser maior ou igual a mediana? No máximo, 5 são maiores que a mediana. Não tem como mais de 5 ser maior do que a mediana. Então eu não poderia ser 6. Não tem como ser 6. Então isso aqui eu já poderia descartar de cara. Tá? Eu poderia descartar de cara. Tá? Então, veja, mediana é um valor muito importante. Quero só mostrar um negócio para vocês que vai cair em vestibular daqui uns dias. Se alguém quiser tirar um print, ó, olha o que vai cair em vestibular daqui uns dias. Veja, vamos achar a mediana da mediana. Aqui tem 5 valores, né? Mediana que é 8,3 e aqui a mediana é o 4,8. Existe um gráfico que vocês vão começar a enxergar por aí que funciona assim. Ó, vamos lá. Aqui vai de 7,5 até 8,8. Vamos colocar de 3 em 3 aqui. 7,5, 7,8, 8,1, 8,4, 8. Isso você não sabe, Samuel, tenho certeza. Você que é um Samuel que sabe tudo, isso Samuel não sabe. Então vamos marcar os números. O menor valor é 7,5. Vou pôr um tracinho. O próximo é 7,8. A mediana é 7,9. É aqui. 8,3. Vamos marcar 8,3. Eu falo do Samuel das Virgens, né? Porque tem o Samuel Araújo também presente, né? E depois o maior é o 8,8. Esse valor eu vou chamar de mínimo. Esse valor eu vou chamar de máximo. Esse valor eu vou chamar de Q1. Esse valor eu vou chamar de Q3. E esse valor podia ser Q2, mas é a mediana também. Certo? Q1, Q2, Q3 é primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Quartil porque divide em 4. Tá? Em 4. É daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Então, dividir em 4 pedaços, tem 4 quartis. Para fazer esse gráfico, os caras fazem assim. No primeiro e no último quartil, eles fazem um bigode. E qual é o nome? Bigode. Nesse pedaço aqui, eles fazem uma caixa. E qual é o nome? Caixa. O bigode, às vezes, eles chamam de whisker. Lembra da Whiskas? A ração de gato? Vem de whisker bigode. E a caixa, eles chamam de box. Que caixa é box. Sabe? O unboxing. Então, o box plot é gráfico em inglês, é o nome desse gráfico. Eu, quando comecei a saber que ia ensinar isso na escola, porque está nos documentos, ensinar box plot, eu não sabia se eles iam aportuguesar o termo para gráfico de caixa. E a minha surpresa positiva é que os livros chamam de box plot, porque gráfico de caixa ficaria difícil de entender o que é. Então, isso você não sabia, né, Samuel? Isso é um box plot. A menos que você tenha feito a Olimpimat, que tem uma questão que eu sobre isso. Agora, uma curiosidade para vocês. O tamanho dessa caixinha aqui, do Q1 até o Q3, aqui é o 7,8 e aqui é o 8,3. O tamanho dessa caixinha, que é o 8,3 menos 7,8, vai dar 0,5, é chamado de amplitude interquartil. Ok? Então, isso aqui é um assunto que vai começar a cair nos vestibulares, está nos novos livros todos, tá? Alguém tem algum comentário, pergunta ou observação?
Júlio, quando você estiver fazendo medicina, tem aula de estatística, não tem? Bom, então veja aqui. Estatística e medicina, eu aprendi boxplot num livro de estatística para medicina. Primeira vez que eu vi na vida, que eu dava aula na faculdade de educação física. Aí os caras me deram um livro da faculdade de medicina para ensinar para os alunos da educação física. Eu falei, não tem condição, não tem condição de usar o livro da medicina. Acabei usando uma parte do livro, sim, tá? Para dar aula na faculdade de educação física e de estatística. Pedro começou a listar sequencialmente todos os números inteiros positivos, dispondo em linhas conforme de cada figura. Então, o Pedro é um cara que não tem o que fazer. Então, ele fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e foi escrevendo todos os números aqui. Então, está explicando, aqui só está explicando a linha da formação. Eu quero saber qual número que vai ocupar a 10ª posição na 100ª primeira linha, tá? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Tem muitas maneiras de fazer isso aqui, tá? Eu já tinha feito isso com a Lívia, que ela veio na aula, acho que a Evelyn veio na aula também. Inclusive, pessoal, se alguém. Tem gente de fora aí presente. Depois, se puder me chamar no privado, eu quero fazer uma pergunta. Que, tá? Bom, pode usar PA. Nossa, como é que você sabe disso, Mariana? A Mariana está no 6º ano. No 6º ano e sabe que é PA. Sim, dá para fazer por PA. O primeiro termo dessa lista é uma PA. Tem várias formas de fazer. Eu podia também tentar olhar o último termo, tá? Não ia dar uma PA, né? Vamos ver se dá uma PA. 1 mais 5 é mais 4. 5 mais para 11 vai dar 6. 11 para 19 vai dar 8. Não deu por PA. E aí? Não é uma PA essa sequência. E agora que eu faço? O que eu faço? Não é uma PA aquela sequência. O que eu posso fazer? Se eu tentar olhar aqui, também não é uma PA. Aqui é mais 6. Aqui é mais 8. Aqui é mais 10. E aí? É uma PA? Sim, o Júlio explicou. É uma PA de segunda ordem. Mas PA de segunda ordem é uma coisa bem complexa. É uma equação de segundo grau. Eu tenho um jeito mais fácil de fazer isso aí. Alguém tem alguma ideia de qual é o jeito mais fácil? Quem consegue pensar é uma dica, tem um jeito de pensar isso mais fácil para eu descobrir qual é. É claro, dá para a gente tentar achar uma função, né? O primeiro número de cada linha, a gente põe um número ali e vai tentando deduzir. Ó, vamos pegar o último linha aqui, vamos chamar de A1, esse daqui, tá? Chamar o A1 de 4. O A2 é o quê? É o 4 mais 6. O A3 daria para fazer com PA de segunda ordem, viu, Júlio? Daria sim para fazer com PA de segunda ordem. Mas eu quero mostrar que não precisa, tá? A PA de segunda ordem é uma função de segundo grau. Eu conseguiria modelar através de uma função de segundo grau. Mas olha o que está acontecendo aqui se eu chamar isso de A1, de A2, de A3 ou de A4. O que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Para a gente não precisar pensar em PA de segunda ordem. O A5 seria 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12. Concorda? E o que seria o A100? Eu quero a 100ª primeira linha. Mas vamos achar a 100ª linha. Tem um padrão. E esse padrão é o quê? É a soma dos elementos de uma PA. Certo? Qual que é o 100º número? Se eu começo aqui no 4, eu vou até o 100º número dessa PA. Então, é a soma, isso aqui é a soma dos elementos de uma PA.
Então, é só achar a soma dos 100 primeiros números dessa PA e eu resolvo. Então, não preciso usar uma PA de segunda ordem. Não é uma PA. O Júlio está certo, é uma PA de segunda ordem. Não é uma PA. Tem como eu descobrir a PA? A PA é uma equação de segundo grau. Isso é verdade. A PA de segunda ordem é uma equação de segundo grau, função de segundo grau. Eu posso encontrar ela facilmente, tá? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, aqui eu consigo encontrar um padrão da soma dos elementos de uma PA. E eu vou tentar calcular o centésimo termo dessa PA. Veja, como é que eu acho o centésimo termo dessa PA? O primeiro termo é 4. Aí eu estou somando 99 vezes o 2. Eu quero achar o centésimo termo aqui, tá? Para achar o A100. Então, eu estou somando 90. Eu vou fazer sem fórmula, tá? Se quiser usar a fórmula, pode, mas não precisa. Então, o centésimo termo aqui vai ser 4 mais 198. O centésimo termo é 202. Então, para eu achar o A100, eu tenho que somar 4 mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16, tal, mais 200, mais 202. Aqui tem 100 parcelas. Esse vai ser o último número da centésima linha. Esse aqui é o último número da centésima linha. Certo? Então, como que eu calculo essa soma, então? O primeiro mais o último vai ser igual a esse mais esse mais esse. Como são 100 números, eu tenho 50 vezes a soma 4 mais 202. Lembra da façanha de Gauss? Para não precisar usar a fórmula, tá? Mas se você quiser usar a fórmula, a soma dos termos da PA, pode usar também. 50 vezes 206 vai dar 112? 11.200, é isso? Tá certo que eu fiz? Parece que eu fiz a conta errada. Não, não. 10.120, é isso? 10.300? Nossa senhora, é verdade. Obrigado. Então, o último número da centésima linha é 10.300. Só que eu não quero o último número da centésima linha. Eu quero a 10ª posição da linha seguinte. Então, eu tenho que somar isso aqui mais 10. Então, 1.300 mais 10, 10.310. Por que eu poderia usar a PA de segunda ordem? Eu poderia pensar nessa sequência aqui. 4, 10, 18, 28 e querer saber o A100. Aí eu poderia tentar descobrir uma fórmula de uma equação do segundo grau que desse isso aqui. Eu não lembro, Júlio, como que acha a fórmula da PA de segunda ordem, tá? Se alguém lembrar depois, isso aqui é uma PA de segunda ordem. Por que é uma PA de segunda ordem? Porque não tem uma razão fixa. Os números que eu estou somando formam uma PA. Esses números que eu estou somando aqui são uma PA. Por isso, é uma PA de segunda ordem. Aí existe PA de terceira ordem, PA de quarta ordem, PA de quinta ordem, que eles não exigem que vocês saibam no vestibular, tá? Mas não precisou da PA de segunda ordem, tá? Agora, Otávio, eu poderia usar fórmula? Sim, né? Não tem nenhuma necessidade. Eu também não sei a fórmula de cor. Eu sei que para eu achar o enésimo termo de uma PG, é o primeiro mais a posição dele menos 1 vezes a razão. Tá? E a razão aqui não é razão. Razão aqui é o número que eu estou somando, tá? Seria, na realidade, a diferença. E a soma dos N primeiros termos é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Aí tem gente que muda essa fórmula aqui para já colocar o AN, para assumir o AN, substitui o AN por aquilo ali. Então vai dar 2A1 mais... Como é que é? 2A1 mais N menos 1 vezes R, vezes N sobre 2. Se quiser usar a fórmula, pode. Tá? Se quiser usar a fórmula, pode. Júlio, o Júlio está aí ainda?
Júlio, se você quiser dar alguma dica para a galera aí, você pode falar, viu? Porque você é um cara que, ó, é muito importante vocês terem uma pessoa que passou numa prova. Eu acho que o PISM mudou a vida do Júlio. E você acha que o Júlio passou só no PISM? Ele passou num monte de coisa, entendeu? E ele é um cara que estuda comigo desde o 9º ano, estudou muitos anos. Nos últimos anos, ele foi sozinho. Acho que eu dei só um empurrãozinho. Não sei nem se eu ajudei, porque ele já era bom quando começou a ter aula comigo, já é um dos melhores. E eu acho que talvez tenha entusiasmado. Mas assim, ele participou de muitos projetos no começo e ele é um cara que a vida mudou graças ao estudo, tá? Ele está fazendo medicina lá em Juiz de Fora, na cidade que alguns de vocês estão aí presentes moram. E ele é o número 1 do Podemos no RA, porque tem as matrículas, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem um registro acadêmico. O Bruno, o Bruno é 600 e pouco, né, Bruno? Ou não, 250 e pouco? Não sei. Cada um tem um número. 460 o Bruno. O Júlio é o número 1. Todo mundo tem número, tá? Quem não sabe seu número, depois eu tenho que ver, porque tem. Tem a Maiara, tem a Mariana, não sei, que eu não atualizo desde fevereiro. Mas tem um número, tem lá no blog do Podemos todos eles, tá? Não, o Júlio, ele é um exemplo para que eu falo para todo mundo que funciona. Levar o estudo a sério funciona. Entendeu? Tem gente que era tão boa quanto o Júlio que tá indo apanhar café. Ah, mas a pessoa é feliz apanhando café. É isso que ela queria para a vida dela. Tudo bem. Tudo bem. Se você é feliz apanhando café, tudo bem. Só que e se você cansar de apanhar café e não tiver outra chance? Chegou um dia, você apanhou café 1 ano, você adorou. Chegou outro ano, você gostou também. Mas vai passando a vida, você fala, não é isso que eu quero, e você quer mudar de vida. Você não pode, você não tem opção de mudar de vida. Esses dias tem um cara aqui em Moçambique que é conservador, e ele tem um bar. E o bar dá um dinheirão. Ele tem um bar, é um boteco, não é um botequim, é um botequinho, sabe? É um bar que deve dar o quê? Uns 10 pau por mês. E ele falando para mim, eu sou melhor que você, eu ganho muito mais que você nesse bar do que você como professor. A gente estava discutindo de política, né? Ele é conservador, eu sou progressista, então a gente estava brigando. Aí, o que eu falei para ele? Eu falei para ele, cara, se eu quiser montar um bar, eu tenho capacidade. Eu desisto de dar aula, monto um bar, fim. Eu quero ver ele ir lá dar aula. Como é que ele vai dar aula? Primeiro que ele vai ter que fazer 4 anos de faculdade. Segundo que ele vai ter que passar num concurso, porque não é fácil. Entendeu? Ou ter pistolão para ser contratado numa escola particular. E aí ele teria que ser bom. E para ele ser bom, ele tinha que preparar. Então, o que acontece? Eu posso ser dono de um bar. O cara que é dono do bar não pode ser professor. Se eu quiser mudar de vida, desistir, vou fazer outra coisa, eu posso. Então, precisa estudar. Precisa levar a sério. Se quiser fazer faculdade e ir em casa, sabe, tem gente que o sonho da vida é o seguinte: casar com uma vizinha, ter 3 filhos, um sítio, criar umas galinhas e uma vez na vida para Aparecido do Norte. Beleza. Mas e se você cansar disso? Tá? Então vamos lá. Desculpa a falação. Um terreno plano em forma de quadrilátero ABCD possui um de seus lados medindo 90, tá marcado ali, e os lados AB e CD são paralelos. Isso é importante, tá? Se o AB e o CD são paralelos, que figura é essa aqui? Não parece, mas essa figura tem 2 lados paralelos. Então, como é que chama um quadrilátero que tem um par de lados paralelos? Como chama esse quadrilátero aqui? Nem precisava falar, né? Porque se aqui é 30 e ali é 60, os lados... Não dá para falar por isso. Essa figura aqui, como é que ela chama? Como chama o quadrilátero que tem um par de lados paralelos, Bruno? Não está falando aqui, mas poderia falar. Todo quadrilátero que tem um par... Se tem 2 pares de lados paralelos, é paralelogramo. Isso, trapézio. Essa figura aqui é um trapézio. Não parece, né? Mas é um trapézio, tá?
Poderia ter falado que é um trapézio, poupava falar uma coisa. Os ângulos opostos medem 30 e 60. Além disso, a diagonal do terreno forma 45 lado AC. E eu quero saber a medida do lado menor do terreno. Eu não sei qual que é o lado menor. O lado menor pode ser esse, pode ser esse, pode ser até esse aqui, tá? Como é que eu vou calcular isso? Essa questão é muito boa. Então preste atenção, que é uma das melhores questões que vocês vão ver hoje, tá? Primeira coisa, se eu quiser completar os ângulos, eu posso. Isso é muito útil, tá? 30, 45 dá 75. Então aqui tem que ter obrigatoriamente 105 graus, tá? Como essa figura é um trapézio, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles têm que ter, eles são colaterais internos. Então, esse ângulo mais esse ângulo aqui tem que medir 180, tá? Então, tem que somar 180, são suplementares. Num trapézio, tá? Ângulos colaterais em bases diferentes são suplementares. Então, vamos lá. 30 mais 105, 135. 135 para 180, quanto que é? 155? 30, não, mais 135. 145. Então, aqui mede 45. Por quê? Porque D e A, o A inteiro, são suplementares. A soma é 180. Tá? Ó, eu tenho uma reta paralela, esse ângulo aqui, o que ele tem a ver com esse ângulo? Veja, esse ângulo é congruente a esse aqui. Então, a soma dos dois tem que ser 180. Então, a soma desse pedacinho e esse pedacinho aqui tem que ser 180. Então, só faltou 45 ali, tá? Poderia usar a mesma lógica aqui, mas 45 mais 60, 105. Então, 105 aqui mede 75. Tá? O que eu posso concluir o seguinte, aqui é que quanto maior o ângulo, maior o lado oposto. Então, se aqui é 75, o lado oposto é o AB. Peraí, acho que travou aqui. Travou. Então, o lado oposto de 75 é aquele. O lado oposto de 45 é esse. Então, eu posso concluir que o BC é menor que o AB. Por quê? Porque o BC é oposto a 45 e esse é oposto a 75. É fácil agora concluir, se aqui tem mais de esse ângulo obtuso, é claro que o DC é maior. Então, o menor lado é esse aqui. Eu vou chamar de X. É o que eu quero descobrir. Tá? Eu não preciso calcular tudo. Eu preciso calcular só esse lado X, que é o menor. Como eu vou calcular esse X? Eu vou usar a chamada lei dos senos, que diz que os lados são diretamente proporcionais ao seno do ângulo oposto. Então, se eu pegar esse triângulo que eu marquei um X aqui, o seno de 45 é proporcional a 90, assim como, vamos calcular esse pedaço aqui AC, assim como o seno de 30 é proporcional ao AC. Fazendo essa conta aqui, eu calculo AC. Com o valor de AC na mão, eu consigo calcular o X usando a lei dos senos de novo. Então, seno de 45 está para 90, assim como seno de 30 está para C. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio. Como você sabe? Valor notável. Tá? Se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Maiara, até Mariana, pode perguntar. Vou cortar esse com esse, né? Que é igual. E vou multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz. Raiz de 2AC igual a 90. AC é igual a 90 dividido por raiz de 2. Racionalizo o denominador. 90 raiz de 2 sobre 2. O Júlio está aqui, tem gente nova aqui. Eu não estou na minha melhor performance, hein? Paula, põe as redes sociais para a galera seguir aí. Então, AC igual a 45 raiz de 2. Essa diagonal aqui
mede 45 raiz de 2. Agora vamos calcular o x, tá? Usando novamente a lei dos senos, tá? Seno de 60 graus está para 45 raiz de 2, assim como seno de 45, ó, seno de 45 está para x, tá? Então, usou toda a tabelinha do seno. Seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Corto esse 2 com esse 2, tá? Multiplica em cruz. Raiz de 3x é igual a 45 raiz de 2 vezes raiz de 2. É 45 vezes 2, 90. X é igual a 90 dividido por raiz de 3. Racionalizando. 90 raiz de 3 sobre 3. E eis a resposta. 30 raiz de 3. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta nessa questão? Essa questão é muito boa. Uma questão de aplicação da lei dos senos, que eu deveria ter até colocado no material da lei dos senos. Ah, Otávio, eu não entendi a lei dos senos. Eu vou dar uma aula semana que vem de lei dos senos, tá? Existe também a lei dos cossenos. A lei dos senos é legal, que ela é demonstrada usando o ângulo central e o ângulo escrito, tá? A lei dos senos é o seguinte. Deixa eu explicar a lei dos senos para quem não sabe. Eu vou explicar lei dos senos e lei dos cossenos. O que é lei matemática? Lei é um outro nome para teorema, tá? Então é o seguinte, eu tenho um triângulo, não é um triângulo retângulo, tá? Pode ser também, não é necessariamente. Eu tenho os ângulos alfa, beta, vamos por A, B e C. Vou chamar esse ângulo aqui de A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo. O lado oposto eu vou chamar de A minúsculo, C minúsculo e B minúsculo. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos... Vai ficar parecendo a lei dos cerros, né? A lei dos senos diz que A está para o seno de A, tanto importa quem está em cima ou embaixo, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. Tá? Se eu tivesse um círculo aqui em volta, isso aqui seria também igual a 4 vezes o raio, mas não vou falar disso agora. E a lei dos cossenos é o seguinte, você escolhe um lado, qualquer lado, pode ser o A. Diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Pitágoras, Otávio? Não, porque não é retângulo, então eu tenho que tirar um pedacinho. Menos 2BC cosseno de A. Mas pode ser também B2, que é igual a 2, mais C2, menos 2AC cosseno de B. Mas pode ser também C2, que é igual a 2, mais B2, menos 2AB cosseno de C. Tá? Então, existem essas duas leis, que são leis dos senos e lei dos cossenos. Tá? Que é da trigonometria do ensino fundamental. Não é muito trigonometria do ensino médio. Algum comentário, alguma observação sobre elas? Já deu uma como é que é dropada a aula? Já deu uma dropada. Um monte de gente já vazou. Um monte de gente. Lívia vazou. A Evelyn vazou. Mas Samuel tá aí. Samuel Araújo. Da Evelyn. Mas, Mariana, mas pra você entender, a Mariana tá no 6º ano, hein? Então, dá para entender, o Bruno entendeu. Agora vamos olhar essa questão. É tão legal dar aula quando você tem um negócio assim na mão, né? Isso aqui é um sólido arquimediano. O que é um sólido arquimediano? Um sólido arquimediano, eu vou explicar muito por cima. É um sólido semi-regular. Por quê? Ele tem todas as faces que são polígonos regulares. Essa é a primeira coisa importante. Todas as faces têm que ser polígonos regulares. Se todos os polígonos regulares fossem iguais, ele seria um sólido platônico, né? Que é o cubo, tetraedro, dodecaedro, icosaedro, octaedro, tá? E o tetraedro. Então, como aqui
não são iguais as faces, ele é um poliedro arquimediano. Mas tem mais uma característica. Em todos os vértices, tem que ter exatamente a mesma configuração. Não é só isso, tá, pessoal? Tem mais uma questão de simetria, que é complicada, eu não vou explicar, porque aí teria só uma única exceção, mas ele tem que ter uma certa simetria, não vou falar sobre isso, mas em cada vértice eu tenho que ter a mesma configuração. Então, em cada vértice eu tenho 2 hexágonos e um triângulo equilátero. Então, qualquer vértice que eu pegar, eu tenho 2 hexágonos e um triângulo equilátero. Então, esse poliedro arquimediano é um dos 13 que existe. O outro que existe é a bola de futebol, tá? Então, peraí que eu estou pegando aqui uns que eu tenho tanto. Se eu pegar um, acho que cai uns 5. Ó. Então, veja. São 13 poliedros arquimedianos, tá? Esses dias eu mostrei meus alunos do sexto ano. E sabe o que me dá uma tristeza? Eu estou dando aula disso aqui e os alunos falam, professor, deixa eu ver essas bolas aí. Isso aqui são poliedros arquimedianos e os alunos chamam de bolas. É uma ideia, né? Para nova Jabulani, aí você dá o nome de, sei lá o que, arquimediano. Tá, de bolas arquimedianas. Isso daqui, por exemplo, isso aqui é um icosidodecaedro snub. É um nome feio, né? Esse aqui que eu estava mostrando é um tetraedro truncado. E esse aqui é um dodecaedro truncado. A bola de futebol é um icosaedro truncado. Por que a bola de futebol é um icosaedro truncado? Se você cortar as pontinhas de um icosaedro, vira a bola de futebol. Se eu cortar as pontinhas de um dodecaedro, vira o dodecaedro truncado. Esse dodecaedro é composto, cada vértice, por 2 decágonos e um triângulo. Aqui é 2 hexágonos e um triângulo. Aqui é 2 decágonos e um triângulo. Aqui, cada vértice é composto por um pentágono e 5 triângulos. Só existem 13 poliedros arquimedianos. Eu mostrei 3 aqui, mas eu acho que eu tenho 9 deles. Tem uns que meus alunos não conseguiram fazer de tão complicado, tá? Então, esses aqui tem uns até mais bonitos, tem uns costurados, tem uns pregados. Quem sabe, quando voltar presencial, a gente faça os sólidos arquimedianos. Qual que é a característica? Como é que eu posso fazer desses sólidos arquimedianos para calcular vértice, face e aresta? Esse que caiu aqui é muito fácil, tá? Eu tenho que pensar o seguinte: quantas arestas sai de cada vértice? São 3, né? De cada vértice sai 3 arestas. Que essa aqui emenda com essa é 1, 2, 3. Para eu calcular o número de vértices, é só fazer o seguinte. Eu vou calcular vértice, face e aresta, tá? Eu tenho nessa figura 1, 2, 3, 4 hexágonos. Então, 4 vezes 6. E eu tenho 1, 2, 3, também 4 triângulos. 4 vezes 3. E eu vou dividir essa conta aqui por 3. Por quê? Cada vértice tem 3 arestas nele. Cada vértice é composto de 3 arestas. Então, por isso que eu vou dividir por 3, tá? Por isso que eu vou dividir por 3. Se fosse aresta, seria dividindo por 2. Isso em qualquer polígono. Se fosse vértice, aqui eu dividiria por 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu também dividiria por 3, se fosse aresta. É vértice. Agora, aresta é sempre por 2. Qualquer aresta está em 2 vértices, tá? Então, isso é chamado de sólido arquimediano, tá? Então, isso aqui é chamado de sólido arquimediano. Teve uma questão do Limpmate sobre sólido arquimediano. Bom, 24 mais 12, 36, por 3, 12. 36 por 2, 18. Eu tenho 12 vértices, 18 arestas, e faces é só somar 4 mais 4, 8, tá? Vamos verificar se satisfaz a relação de Euler? Relação de Euler, que vocês aprendem lá no Jardim da Infância, e esquece. Diz que qualquer polígono regular, se eu somar os vértices com as faces e tirar as arestas, dá 2. Qualquer poliedro convexo. Rabisquei. Então, 12 mais 18 menos 8, será que é 2? 12 menos 18, não deu, né? O que eu fiz de errado? Armei errado.
É 12 mais 8 menos 18. Tá? Olha ali em cima. 12 mais 8 menos 18. 20 menos 8, 2. Tá certo. Deu certo, então tá certinho. Então, o número de vértices é 12. Tá? Eu não iria fazer isso aqui só para isso, tá, pessoal? Mas isso aqui eu já tenho aqui. Isso aqui é um tetraedro truncado, porque se você pegar um tetraedro e cortar os pedacinhos, vira esse Bragenite, tá? Infelizmente, vem pouca gente nas minhas aulas. Eu queria que vocês viessem mais, sabe? Tivesse assim, igual a Maiara e a Mariana. Maiara e a Mariana me animam tanto que eu vou dar aula preparatória para o Instituto Federal de Alagoas. Vocês vão me ajudar a divulgar aí nas redes sociais, tá? É legal isso, né? E quando tiver a Olimpíada Alagoana, vocês me avisam que a gente vai dar um jeito. Engraçado que eu nunca fui em Alagoas. O lugar mais perto que eu fui de Alagoas foi Guarapari. Você tem uma ideia? Que eu acho que está mais perto de mim, daqui de Muzambique, do que de Alagoas, né? É assim, legal. Guarapari até aí deve dar uns 1.000 quilômetros. Bom, vamos fazer o PISM 2018. Você fez essa prova 2018, Júlio? Qual PISM que você fez no segundo ano? Porque é do ano anterior. E esse foi aplicado em 2017. Foi esse que você fez, não foi, Júlio? Você está aí ainda? Então você fez esse. Se você tiver alguma dica para dar aí, se eu tiver a honra do teu tempo ainda. Ah, você é do Espírito Santo, né, Samuel? Samuel é do Espírito Santo. Samuel, mas eu fui num congresso de educação ambiental em 1997. Eu fui em Guarapari. Eu não dei o tempo nem de eu conhecer as coisas, certo? E foi só isso que eu fui. Lugar mais longe, porque assim, as minhas viagens não passam de Belo Horizonte. Viagem a passeio, fui na Prainha do Caconde. Fui na Prainha do Caconde. Fui na Praia Formosa. Eu já fui na praia, Praia Formosa, lá em Cabo Verde. Né, Júlio? Vocês têm praia em Cabo Verde. Quem diz que Minas não tem praia? Tem a Praia Formosa. Tá. E você sabe que eu gosto da Praia Formosa? Entendeu? Quer dizer, é bonito lá, mas não dá muito para ir porque tá fedendo. Quer dizer, tem o bairro Praia Formosa, né? Mas tem a praia mesmo. Praia Formosa é um bairro que passa um riozinho embaixo e tem umas pedras assim no rio. Então lá é a Praia Formosa, que devia ser Formosa antigamente, né? Eu acho até legal, mas hoje tá meio destruído. Então, ó, e o legal é que tem uma ruinha que você passa, você enxerga o riozinho com as pedrinhas ali. É como se fosse um cachoeiro dentro da cidade. Não é um cachoeiro, né? É só água na pedra. Então, lá, uma professora faz uma pesquisa. Aí, o Júlio fez. Essa prova aqui valeu a faculdade de medicina para o Júlio. Ele deve ter gabaritado nessa prova. Eu estou só fazendo as provas de múltipla escolha hoje, tá? Semana que vem eu vou fazer as questões. Não é semana que vem, não, porque a prova já é sábado que vem. Eu vou fazer a questão de. A prova já é sábado agora. Domingo, sábado agora. Daqui uma semana já é a prova. Eu vou fazer as questões dissertativas durante essa semana. Eu tenho que até ver o dia, tá? Aí eu aviso vocês. Eu vou fazer só as questões de múltipla escolha hoje. Ó, uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma turma sobre quanto tempo, em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabela abaixo. Quer saber a média, modo e mediana? Olha aí, pessoal. De novo, média, modo e mediana. Então, vamos colocar os valores em ordem, tá? 2. Essa pessoa fica só 2 horas na internet. Essa pessoa passa 3 horas na internet. Essa pessoa passa 3 horas na internet. Essa pessoa passa 4 horas na internet. Essa pessoa passa 5 horas na internet. Essas pessoas passam. Essa é na época que não era do ensino remoto, né? Porque. E tem mais um de 4. E 8 horas é eu e a Paula que ficamos o tempo todo. O tempo todo na internet, né, Paula? Então, eu tenho 8 alunos aqui. Então, qual que é a média? A mediana, aliás. A mediana está aqui. No meio de 4 e 5, né?
Qual o número que fica bem no meio de 4 e 5? 4,5. A mediana é a média dos dois números do meio. Porque quando é par, não tem número do meio. Então, a mediana é 4,5. Então, a mediana é 4,5. Até para chutar, se tiver com pressa, já resolveu aqui. Não é esses aqui. Não precisa nem calcular a média, tá? A soma vai dar 47. Como é que eu sei que a soma vai dar 47? Porque só tem 4,7 aqui. Então a média é 47. Pode somar, vai dar 47. Por 10, 4,7. A moda é o valor que mais repete. O valor que mais repete é o 6. Tem 3. Então a moda é 6 e a alternativa é essa. Essa questão é very, very easy, né, pessoal? Errar ela devia dar uma punição. Errou, castigo até da porta. Não pode errar. Sabia que não pode errar questão fácil, né? Porque só para você ter uma ideia, o concurso que eu fiz de professor aqui de Muzambinho, tá? Era só por cidade. Mas eu vi o concurso de São Paulo, onde que se você errasse meio ponto, dependendo da pontuação tua, 11 mil pessoas passavam na tua frente. Se você errasse uma questão que valia meio ponto, 11 mil pessoas passavam na tua frente, tá? Então, uma questão fácil que você erra é a tua forca. Você pode errar difícil. E no Enem, errar fácil é pior ainda, tá? Ah, essa questão é legal pra caramba, tá? Essa prova você gabaritou, Júlio? Acho que deve ter gabaritado, né? Porque ela é fácil. Pra ele, né? Como que eu resolvo essa equação aqui? No conjunto dos números reais. Vamos lá. 6, 9 e 3. Olha aí, Paula, você vai gostar disso. 6, 9 e 3 divide por 3. Então, vai dar 2 seno ao quadrado de x, menos 3 seno ao quadrado de x, mais 1 igual a 0. Isso aqui não tem uma carinha de equação de segundo grau? Ela tem uma carinha de equação de segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos apelidar o seno de y. Isso aqui chama transformação. É uma variável auxiliar. Eu transformo o seno ao quadrado de x em y. Mentira. Vou chamar y de seno de x. De tal forma que eu traduzo agora essa equação para uma reles mortal, equação do segundo grau, que aprendemos essa semana, quem assistiu às aulas da semana. E agora é só tirar A, B, C e delta. Para quem assistiu a aula de Epicar, tá vendo como esse tal de delta é onipresente na matemática, Paulo. Olha, o delta é uma coisa básica que aparece em tudo quanto é prova que você for fazer. Então, o delta é 9 menos 8, delta 1, tá? E o y, então, é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Olha o famoso delta de novo, tá? Então, é menos 3, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 2. Então, y é 3, mais ou menos 1, sobre 4. Y', Y, duas linhas. 3 mais 1, 4 sobre 4, 1. 3 menos 1, 2 sobre 4, meio. Certo? Então, eu resolvi uma variável auxiliar e agora eu transformei essa bitelona numa equação mais fácil. Ó. Daqui vem para cá. Ó. Agora eu tenho que seno de x é igual a 1 ou seno de x é igual a meio. Como é que eu resolvo isso aqui? Quando que o seno de x é igual a 1? Talvez isso aqui é mais complicado, porque quem não viu o círculo trigonométrico, está no fundamental, é mais difícil de entender. Mas o seno de x é igual a 1 aqui. Quando é 90 graus. Ou seja, π sobre 2 radianos. Só aqui. E em todas as voltas para frente ou para trás. Então, seno de x é igual a 1. Quando x é igual
π sobre 2, a gente coloca assim, mais 2kπ, com k inteiro. Eu não vou escrever aqui o k inteiro. 2kπ é o seguinte, você está dando volta para frente ou para trás. Por isso que é inteiro. Então, 2kπ é dar uma volta de 360 graus, que é 2π radianos. O seno de x é meio. Se eu olhar na tabelinha, seno é meio em 30 graus. Não só em 30 graus, em 150 graus. 30 graus é π sobre 6. 150 é 5π sobre 6. Então, x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, porque eu sempre tenho que colocar 2kπ para pensar nas voltas. Ou x é igual a π sobre 6 mais 2kπ. Eu tenho, portanto, 3 soluções para a minha equação trigonométrica. Para quem não viu ainda trigonometria, é complicado, tá? Para quem é do fundamental. Então, é π sobre 2, π sobre 6 e 5π sobre 6. Vamos ver se tem isso. π sobre 2, π sobre 6, 5π sobre 6, letra A. O mais 2kπ significa que dá várias voltas. Eu acho que eles não põem 2πk para não ficar parecendo 2πk, que dá um sentido muito ruim. Mas é 2π vezes um número k, tá? Só como fica 2πk, eu acho que eles põem 2kπ. Eu não sei se é por isso, mas acho que é por causa do... Ensino, Mariana, mas é mais complicado. Aí precisava ensinar o ciclo trigonométrico, tá? Então, não dá para ensinar assim em poucos minutos. Mas isso aqui isso aqui chama equação trigonométrica, tá? Equação trigonométrica, tá? É uma equação de seno ali que usamos substituição. Olha o famoso delta, Paula. Olha o delta. Ela é fofinha, né, essa equação? É bonito, mas essa aqui eu acho mais bonita ainda. Uma equação trigonométrica. O Guilherme Gubo ia gostar disso aí. Uma pena, essa aula começou com bastante gente até. Pô, foi dropando. Foi igual o Instagram do Babu. Foi saindo gente depois que o negócio foi esfriando, tá? O fractal. Uma aula de cubo mágico. Mais ou menos. Você deu uma fugida dos cursos, né? Mas essa de equação trigonométrica você estava presente, Emanuel. Agora eu sei que você é o Mercúrio, sei lá o quê. Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Ó, e outra coisa, eu não pedi dos dados do Campeonato Estadual de Matemática, o Emanuel, porque a inscrição estava dando problema. Mas você está dentro, hein? E a UBMEP você vai fazer também, começa dia 28. Segunda-feira que vem, sem ser nessa ou na outra. O fractal. Fractal é uma estrutura igual a essa. Quer ver? Eu sei que vocês, muita gente aí não está afim de ver coisas fofinhas. Vale viagem para a NASA também. Eu quero mostrar para vocês o que é um fractal. Tá? Vocês já ouviram falar em fractal? Digite ali, ó. Fractal. Nossa, apareceu solo de evolução, tá procurando. Fractal. Fractal são coisas assim, tá? São estruturas que vão se repetindo infinitamente, certo? Eu não sei explicar muito bem o que é um fractal, tá? De uma forma muito simples, que eu não gaste tempo. Mas isso aqui é um fractal. Vocês estão notando um padrão de repetição? Muito tempo, 2018, né, Bruno? Então, isso é um fractal. Isso aqui é um fractal do Teorema de Pitágoras. Não sei se vocês estão enxergando o Teorema de Pitágoras aí dentro. E aqui é o n igual a 9. Eu posso ter menos estruturas de repetição. N igual a 8, n igual a 7, n igual a 6. Tá cortando o cabelo, sabe? Aí, ó. N igual a 5, n igual a 4, n igual a 3, n igual a 2, n igual a 1, n igual a 0. Então, isso aqui é um fractal. Tá vendo?
É um fractal, certo? Deu para entender o que é um fractal? Isso é um fractal, uma coisa muito legal, tá? Os flocos de neve são fractais, olha. Tem alguns fractais bem famosos. Isso aqui é chamado Triângulo de Sierpinski, tá? O Triângulo de Sierpinski é um dos fractais mais famosos, tá? Que é uma sequência infinita de triângulos. Você vai fazendo desenhos aí dentro, você não consegue imaginar fazendo isso infinitamente? Tem até um desenhinho animado dos anos 60, da época que o Walt Disney era vivo, chamado Donald do País da Matemática, que fala de fractal. É um desenho maravilhoso. Pode assistir. Até se você não gostar do Pato Donald, que é um absurdo não gostar do Pato Donald, você pode assistir que você vai gostar. Quer ver? Tem um outro fractal chamado curva de Van Gogh. É do exercício. Ela é bem famosa, igual o Triângulo de Sierpinski. Tá. Chama Donald no País da Matemática. Vamos ver se esse da curva de Koch, não sei como é que fala, Koch, é legal. Não sei que língua está escrito aqui, não. Aí, aqui, nossa, que língua é essa? Isso aqui está parecendo uma língua crioula. Que língua é essa? Que interessante. Isso aqui acho que é um português crioulo. Vocês sabem o que é um português crioulo? Não é um termo racista, português crioulo, tá? Apesar de ser palavra crioulo, pode soar racista, mas é uma língua crioula. Depois vocês pesquisam na internet. Isso aqui é provavelmente um português crioulo. Pode ser de Cabo Verde. Cabo Verde na África. Cabo Verde na África. Olha, essa é a curva de Koch. Ó, tá vendo? Uma interação, duas interações. Tá vendo? O que é? Em cada segmento, eu faço um segmento igual a esse, tá? Olha, aqui não são 4 segmentos? Em cada um, eu vou fazer como se fosse nesse, olha ali. Fiz uma interação. Aí eu fiz mais outra interação. Depois eu fiz mais outra interação. Depois eu fiz mais outra mais outra interação. E maravilhoso. Maravilhoso esse daqui. Eu quero até descobrir isso aqui, porque isso aqui parece um português crioulo mesmo. Tá? E não falo, não dá para saber de onde que ela é. Nossa, mas muito interessante sobre. Vamos ver. Ela não fala, só pôs ela e não fala quem que é, mas é um português crioulo, sim, provavelmente, tá? Bom, agora, esses fractais que tem aqui no GeoGebra são fractais fofinhos. Agora, existe fractais, os chamados conjunto de moletom, não, de Mandelbrot. Mandelbrot. E são fractais muito mais moderninhos, tá? Muito mais moderninhos e muito mais interessantes, que não dá para fazer numa matemática muito básica, tá? Eles têm dimensões logarítmicas. Vou pôr nas imagens para vocês verem. Esse aqui é o conjunto de Mandelbrot. Olha para você ver. Esse é o mais famoso, tá? É um conjunto de Mandelbrot bem famoso. Tem os conjuntos de Júlia também, certo? Júlia é o nome de um homem, é o sobrenome dele, Júlia, tá? Tem gente que... uma menina do terceiro ano uma vez falou um nome legal, acho que era Formiga Bunduda Tomando Choque, era uma coisa desse jeito. Olha para você ver. Isso são fractais, tá? Isso aqui é um fractal, ó. Só que é um fractal muito mais complicado. Sim, mulher de fases. Então, olha para você ver. Milena, muito prazer você estar aí. Venha sempre nas minhas aulas, tem aulas muito legais. Olha para você ver, isso são fractais, tá? Você é de Juiz de Fora, né? Olha para você ver. Olha uma imagem fractal. Isso é um fractal. Parece que você está andando num rio assistindo sombra de cactos. Os cactos que elegeram a Juliette, favorita do Big Brother, estão todos aí esperando ela passar. Olha para você ver. Isso são fractais. Parece uma ameba, né? Mas são fractais. Então, olha quantos fractais.
Existem os conjuntos de Mandelbrot, esses são os conjuntos de Mandelbrot, e também tem os conjuntos de Julia, são os mais famosos, tá? Mas isso aqui é uma matemática muito avançada. Esse é um conjunto de Julia, tá vendo? Júlia é o nome de um homem, tá? Não é a Júlia. Tá vendo? Isso é um conjunto de Júlia, que são os mais famosos. Matemática é uma coisa linda, olha, isso é matemática, tá? Existe também fractais na natureza, quer ver? Eu aposto que vai colocar um brócoli. Quer ver? Fractais na natureza. Eu aposto que vai aparecer um brócoli. Olha ali. Apareceu uma babosa, um girassol. Vocês estão entendendo o que é um fractal? Apareceu brócoli, ó. Brócoli. Então, fractal é uma coisa que aparece muito a um pavão, a ideia do fractal. Então, a ideia de fractal é uma coisa linda da matemática. Tem aqui um site, 10 estonteantes fractais que aparecem na natureza. Hyperscience, certo? Então, olha os fractais, olha que legal. Então, tem muita coisa. Pinheiro baboso. Entendi que é pinheiro babaca. Entendeu? Pinheiro baboso é um fractal. Eu vou sair daqui porque tá me pedindo para mandar novidade. Minha mãe põe sim para todos. Aí ela não consegue assistir os filmes coreano e turco dela. Então vamos lá. O fractal denominado floco de neve de Koch é obtido partindo-se de um triângulo equilátero. Divide cada lado desse triângulo em 3 segmentos do mesmo comprimento, desenha um novo triângulo equilátero a partir de tal e processo. Eu quero saber qual é o número de lados da figura, da 7ª figura, se ocorrer 6 vezes o processo. Vamos entender. Aqui eu tenho 3 lados, concorda? O que eu faço quando eu formo um fractal numa curva de Koch? Eu multiplico por 4, né? Aqui eu tenho 3 vezes 4 lados. Aqui eu também estou multiplicando esses lados por 4. Então veja, na primeira figura eu tinha 3 lados. Na segunda figura eu tinha 3 vezes 4. Na terceira figura eu tinha 3 vezes 4 ao quadrado. Então dá para deduzir que a 7ª figura vai ter 3 vezes 4 elevado a 6, porque o expoente é 1. A enésima figura vai ter 3 elevado a 4 elevado a n. E aqui dá uma dica, ó, 6 vezes o processo. Então a resposta é 3 vezes 4 a sexta. Tá? É só calcular 4 a sexta, que é 4.096, e multiplicar por 3. A curva de Koch vai ter 12.000. Isso aí de lado. Tá? Isso aqui pode ser um exercício de PG também. Mas pensa bem se eu tiver que usar a fórmula da PG. Isso aqui é uma PG de razão para acreditar 4. Tá? Até dá, se você tiver um tempo muito bom. Tá? Quer fazer algum comentário, Júlio? Se quiser, fica à vontade. Quiser comentar, serve de inspiração. A prova do PISME é sábado que vem, tá, pessoal? Eu acho que tá programado. Tem aula programada essa semana do PISME durante a semana, ou Paula? Depois dá uma olhada. Agora é um outro exercício de PG. A PG é dado por AN, que é igual a menos 1 elevado a N. Então vamos substituir ali, ó. Se o N for igual a 1, menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 2 é 1. Menos 1 elevado a 3, menos 1. Menos 1 elevado a 4, 1. Aqui é só isso aqui. É até inacreditável. Se tiver dúvida, faz A1, A2, A3, A4. Ó, menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 3, menos 1 elevado a 4. Então, expoente ímpar conserva. Expoente par é 1. Então, essa é uma sequência. A razão da sequência é menos 1, né? Estou multiplicando cada um menos 1.
Isso aqui é uma sequência oscilante. Então, vamos lá. A razão é positiva, é falsa, é negativa. A soma dos 10 primeiros termos de sequência é menos 1. Olha, essa sequência é menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Então, obviamente, a soma de uma quantidade par não pode ser menos 1. Mas também é falso. A soma do primeiro com o centésimo termo, isso aqui é para analisar o B, isso aqui é o A. Dá para pensar em paridade. Verdade. Ó, o primeiro termo é menos 1. É porque é ímpar. Centésimo termo é 1. Então, a soma do primeiro com centésimo é 0. É isso aqui. O produto dos 100 primeiros termos é 0? Não, é 1, né? O milésimo e o centésimo termo são diferentes? Não, ambos são pares. Então, falso e falso. Qualquer comentário que você tiver, Júlio, pode fazer. É muito bem-vindo. Você fez essa prova. E essa prova te ajudou a estar fazendo medicina. Segunda questão de PG da prova. Essa é boa e fácil, né, Mayara? Aqui, Júlio, a gente tem gente de Juiz de Fora nessa live do Espírito Santo e de Alagoas. E de Minas Gerais, né? E o povo vai fazer o pismo e já vazou, mas também eu já fiz essas questões com eles. Olha para você ver, eles adoram questão de sólido geométrico. Essa questão eu achei feia, muito feia, entendeu? Parece as questões que eu fazia em mimeógrafo. Quando eu comecei a dar aula nos anos 90, eu fazia um mimeógrafo para fazer questão desse jeitinho, igualzinho, entendeu? Porque a gente, antigamente, eu não sei se vocês sabem, eles desenhavam um mapa e faz de conta que esse é o mapa da região sudeste. Olha como eu desenho bem a região sudeste. Tá? Em lugar de colorir, a gente fazia estrelinha num mapa, no outro mapa a gente fazia assim, no outro mapa a gente fazia assim, no outro mapa a gente fazia bolinha, e a gente não sabia do problema das 4 cores. A gente não sabia do problema das 4 cores, então a gente não sabia que não precisava inventar 4 jeitos de pintar os mapas, mais de 4. Essa questão não pode nem pensar em errar, porque é uma questão meio que óbvia. Veja, essa face não é oposta a essa? Não tem como enxergar uma face e uma face oposta na mesma vista, tá vendo? Essa face aqui é oposta a essa, tá? Apesar que são faces diferentes. É impossível enxergar uma face e a sua oposta. Então, não tem como ver duas questões, duas faces coloridas, tá? Não tem como. Eu só posso ver uma face colorida. E toda vez que eu olho um cubo, eu tenho que enxergar pelo menos uma das duas faces opostas. É impossível não enxergar nenhuma das faces opostas. Tenho que enxergar uma, tá? Você pode pegar um cubo, faz uma experiência, pega um cubo, pinta duas faces opostas da mesma cor e fica girando ele. Sempre você vai enxergar uma face. Não tem jeito de você não enxergar uma face. E sempre você enxerga a face inteira, ainda que você veja ela em perspectiva, tá? É uma das características do cubo. Não tem como você não enxergar a face inteira, tá? Então, essa nem pode pensar em errar. Nem pode. Errou, morreu. Olha para você ver. Eu coloquei o PISM 2017. Não sei se faço agora. Mas eu quero mostrar. Vamos lá. Não vou fazer o PISM 2017, mas eu quero mostrar para vocês como o PISM é padronizado. Questão 11. Sólido geométrico. Questão 12. PG. Questão 13. Média, moda e mediana. Vocês estão reparando que é a mesma coisa? Questão 14. Sólido geométrico. Olha que legal. É sobre um adenovírus. Certo? Essa é outra que nem pode pensar em errar. Qual é a planificação do adenovírus, galera? Não dá nem para duvidar. Isso aqui é um icosaedro. É um poliedro de Platão. Isso aqui é um icosaedro regular. Isso aqui é um sólido platônico. No Olimpimate tem isso, Mariana. Mariana, já fez Olimpimate? Júnior, vai lá fazer.
Não deixa de fazer, não. Você é do nível beta, tá? Não deixe de fazer o Limpmate Júnior, faça questão. Isso é um icosaedro regular. O icosaedro regular é um poliedro de Platão. É um poliedro de Platão, tá? É óbvio que é isso aqui, ó. Isso aqui eu podia dar para os alunos do quarto ano. Isso aqui podia pôr no nível alfa. Podia ser no canhão. É muito fácil essa questão. Entendeu? E pode ver que é um padrão. Toda prova tem uma questão que usa essa questão. Olha aqui, mediana. 2 questões de mediana. Então, vocês perceberam que não é difícil você se sair bem no PISM. E olha como é fácil fazer mediana. É só mediana? Vamos pôr em ordem da seguinte forma. Vamos numerar o menor. 2,07, ó. Não, o mais baixinho é esse aqui. É um anão. Não, o anão é esse aqui. Primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Vamos ver se tem outro que é o quarto. Esse é o quarto. Esse é o quinto. E esse é o sexto. Não é bem assim, mas tudo bem. Vamos numerar desse jeito. Esse é o sétimo. Esse é o oitavo. É o otávio. Esse é o nono. É o nono. E esse é o 10º. Então, são 10, eu tenho que olhar o quinto e o sexto, né? Isso, o PISM não precisa estudar tudo, tá? Em todas as matérias é assim no PISM. É diferente de EPICAR. O que cai no EPICAR? Tudo. Você vai fazer a prova de EPICAR? Tudo, tá? Tudo mesmo, tá? Então, a Milena falou, Milena, você mora em Juiz de Fora, né? E a Milena em Juiz de Fora. Você não é a Milena Xavier, não, né, Milena? Porque a Milena Xavier entrou nessa live também, a do PrEP, ou é? É a mesma. Então tem muita Milena em Juiz de Fora. Porque a Milena Xavier também é de Juiz de Fora, só que eu acho que ela tá no 9º ano. Ó, então a mediana aqui é 2,08. Olha que questão mais bostinha. Entendeu? Olha o que o Júlio falou. O Júlio, com a experiência dele, o Júlio é um cara experiente, tá cheio de medalha, passou um monte de vestibular, tá fazendo medicina. O Júlio faz medicina sem ter feito um dia de cursinho, tá? Não fez. Aluno de escola pública. Mas ele sempre soube estudar. Se analisar a recorrência de questões de cada área dos últimos anos, vocês verão que tem um padrão. Claro, pode variar, mas saber isso já ajuda bastante. É claro que passar em medicina no PISM é também um exercício de resistência. Sabe a prova de resistência do Big Brother? Tem cara que olha lá e fala, não vou fazer, porque demora muito. Na prova de resistência, você tem que ir 3 anos viajar até Juiz de Fora para fazer a prova. E é caro, e dá trabalho. Então é uma prova de resistência, igual do Big Brother, entendeu? Não é a prova do anjo, tá? É a prova da liderança. E que vale um Fiat Toro, entendeu? Então, e vale mais do que o Fiat Toro, que medicina você compra 3 Fiat Toro. Então, vocês estão vendo? É um padrão. É um padrão. E aqui, ó, poliedros regulares. Vale até pena olhar sobre poliedros arquimedianos. Vamos ver se tem sobre poliedros arquimedianos coisa boa. Bom, deixa eu mostrar. O que é um poliedro arquimediano, para vocês entenderem? Poliedros arquimedianos. Não, Paula, tudo bem. Você é uma heroína. O que você já me ajudou essa semana, eu tenho que fazer assim. Paula, você é fantástica, isso é incrível em tudo. Eu precisava de 10 Paulas. Olha um poliedro, a família inteirinha de poliedros arquimedianos. Eu acho que tá faltando uns pedaços aqui. Mas vamos ver se eu acho uma inteira. Olha aqui os poliedros arquimedianos. São esses. Só tem esses poliedros arquimedianos. Tá? Pode ver que eles têm um padrão. E esses poliedros arquimedianos, eles adoram fazer exercício com eles. Tá? É claro que tem umas coisas que eu não sei nem o que é, que eu acabei de ver. Olha, cubo estelar. Que legal. Eu não sei o que é isso não, mas tá no YouTube em espanhol. Não sei o que é isso não. Cubo estelar, Jornada nas Estrelas. Vamos encontrar o Sr. Spock aqui. Mas eu não sei o que é isso não. Cubo achatado estelar. Gostei demais disso. Que é isso? Nunca vi na vida.
Entendeu? E pra você ver, até eu descubro coisas que eu nunca vi, mas olha aqui a família deles, olha. Tem até uma regra para um formar o outro, tá? São 13 poliedros arquimedianos. Eu sabia que eu já decorei o nome de todos, acabei esquecendo. O Daniel ficava me tomando o ponto. Qual o nome desse? Qual o nome desse? Tem um que é fácil. Por que isso aqui é o dodecaedro truncado? Eu olhando eu consigo entender que é. Mas tem uns que são mais complicados, como, por exemplo, isso aqui é um cubo Snoobi, certo? Então, esse desenho aqui está muito feio, mas vocês vão ver. Não tem só os poliedros arquimedianos. Tem os poliedros de Johnson, tem os poliedros de Catalan, tem os poliedros de Kepler, Poisson. Mas na prova da PISM, só põe poliedros arquimedianos e os poliedros platônicos. E esses vocês devem conhecer. Não confunda poliedro platônico com paixão platônica, apesar que todos têm uma origem muito parecida, tá? A paixão platônica é originada do livro O Banquete, enquanto os sólidos platônicos, eu não sei de que livro que ele é, tá? E a paixão platônica não tem nada a ver. Paixão platônica é o seguinte: Platão conta uma história que estava um filósofo sentado numa mesa discutindo qual era o que era amor. E todos eles discutiam para decidir o que era amor. Então, cada pessoa falava o que achava que era amor. E Sócrates dá no final uma definição do que é amor. E essa definição de amor do Sócrates é chamada definição de amor platônico. E os amores que eles iam contando eram meio assim absurdos. Até tinha um cara que chamava Aristófanes que criou a história do mito do andrógeno, que era para ser uma coisa ridícula, né? Que um monte de pessoas, que as pessoas eram compostas por dois pedaços, né? E esses pedaços foram montando um em cima do outro até chegar no céu. Deus ficou insatisfeito e dividiu todo mundo a metade. E aí cada pessoa amava a outra metade. Esse é o mito do andrógeno, é do Platão. Mas muita coisa a gente fala do Platão. Agora, isso que eu estou falando aqui são os poliedros do Platão. É muito fácil perceber que eles são perfeitos, que eles são regulares, eles são os únicos que todas as faces são iguais, todos os ângulos são iguais, certo? Então, são os poliedros platônicos ou poliedros regulares, tá? Ok? Olha para você ver, média, moda e mediana, de tabela, é só calcular. Olha, quer saber a média do grupo 1, a mediana do grupo 2, 3 e a moda do grupo 2. A moda do grupo 2 tá na cara, é 2. Ó. A moda do grupo 2 é 2. Então, nem precisa fazer o resto. Perceberam que o PISM tem isso? Achei a moda do grupo 2, acabou. Tá fora de ordem, tá? A mediana do grupo 3 tá em ordem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mediana é 4,5. Mediana é 4,5. E a média é só somar isso aqui tudo e dividir por 10. Tá? A soma vai dar... Hã? Não deve ser 10, não. É por 8. Soma tudo, divide por 8. Vai dar 5,25. Vocês estão vendo? É assim. É mamão com açúcar. Bom, já que faltou 2 questões para resolver a prova, vamos fazer, tá? E a gente acaba. Esse quebra-cabeça tem 8 peças, tá? E eu ia pedir para Paula, alguém vê qual o próximo dia da aula do PISM? Que tem no Instagram do Podemos, tá? @podemos.matemática. Um quebra-cabeça tem 8 peças. Uma peça cúbica de 2 metros de lado, uma peça cúbica de 3, 3 peças 2 por 2 por 3 e 3 peças 3 por 3 por 2. E forma esse quebra-cabeça 5, 5, 5. Se pintarmos todas as faces do cubo montado após desmontá-lo, podemos afirmar que as cúbicas 5 faces não pintadas, vamos ver. Ó, as faces cúbicas, tá? Essa e essa quais são cúbicas? Essa é cúbica, essa é cúbica? É. E essa aqui é cúbica, certo? Essa questão é confusa, mas não é difícil. As faces cúbicas vão ter 3 faces pintadas
cada, né? Essa, a de baixo e a lateral. Então, as cúbicas vão totalizar 6 faces pintadas e 6 faces não pintadas, o que desmoraliza essas duas questões, certo? Vai pintar 6 e, quer dizer, 3 de cada pinta, 3 de cada não pinta. Agora, a 2 por 2 por 3. Qual que é a 2 por 2 por 3? 2 por 2. Essa aqui é 2 por 2 por 3. Qual outra? Essa aqui. Não, essa é 2 por 3 por 3. Como pode ter 3 peças dessa? Tem uma que está atrás dessa aqui, né? Onde estão as outras? Eu estou confundindo. Alguém me ajuda? Essa aqui também é 2 por 2 por 3, não é? Ah, essas duas são 2 por 2 por 3, não são? Mas cadê a outra? Onde que é a outra, que é 2 por 2 por 3? Tem outra? Ah, não sei, pessoal. Depois vocês pensam isso. Eu não sei. Eu não vou. É muito chato. Mas é só vocês ir pensando aí, vocês vão descobrir. Pois é, olha, vamos fazer isso aqui. Uma calculadora tem só duas teclas. Uma triplica e outra soma 4. Tá? O visor tá 12. Aí eu aperto a tecla A 9 vezes. Eu aperto A 9 vezes. A, 9 vezes. E logo em seguida, ao apertar B 4 vezes, eu tenho uma sequência de 3 resultados. É correto afirmar que? Então veja, o A triplica. Então eu vou ter uma sequência assim, 12 vezes 3, 12 vezes... Começa com 12, né? Depois 12 vezes 3, quando aperto o primeiro A. 12 vezes 3 ao quadrado, 12 vezes 3 elevado a 3, e vai apertar 9 As. No nono A, vai ser 12 vezes 3 elevado a 9. Aí, quando aperto o primeiro B, é 2 elevado a 3 elevado a 9 mais 4. Segundo B, 12 vezes 3 elevado a 9 mais 4 vezes 2, né? 4 mais 4. Vou por todos os Bs, que é fácil. Isso aqui daria para escrever todos os resultados. Tá? Daria para escrever todos os resultados. Aí, vamos analisar os mais fáceis. O décimo... Isso aqui é o primeiro resultado. Isso aqui é o nono. Isso aqui é o décimo. Esse aqui é o 11º. 12º. O 12º resultado é 12 vezes 3 elevado a 9 mais 1, mais 4. Veja, isso aqui é 12, isso aqui também é 12. Então é 12 vezes 3 elevado a 9 mais 1. Tá errado que não tem o mais 4 aqui. Então isso aqui é falso. Esse aqui é o 13º resultado. O 10º resultado é isso aqui? Não, faltou 4 aqui. Então esse aqui também é falso. A soma dos 4 últimos resultados é isso aqui. Se eu somar esses 4 últimos resultados, vai dar 4 vezes 12 vezes 3 a 9, mais 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. 2 mais 3, 5 mais 4, 9 mais 1, isso aqui dá 40. Então, dá para ver que não vai dar 6 vezes nada, porque aqui tem um 40, isso aqui divide 6, então aqui é falso. Ah, não, é de baixo, né? De baixo dá assim. Vamos por 20 em evidência. Se eu puser 20 em evidência, que sobra 6 vezes 3 a nona, mais 2. Então, tá errado, porque
Tem um 6 aqui e tem um 2, então é falso. A soma dos 9 primeiros resultados é muito complicado de fazer, tá? Mas é 12 vezes 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, mais 3 elevado a 9. Isso daqui é muito complicado de explicar para vocês, mas é 3 elevado a 10 menos 1. Mas aí os 9 primeiros resultados eu somei. É 3 elevado a 8 aqui. Não, 9 mesmo. 3 elevado... É 12, não é 6. E a soma dos 3 resultados deve ser. Não vou fazer também, não. Porque eu tô cansado e vocês também, tá? Mas depois a gente faz outro dia, tá? Deu para dar uma alegria. Na próxima aula eu faço essas duas questões. Eu também vou sair, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar o Júlio no WhatsApp. Qualquer coisa eu passo o WhatsApp dele, só me chamar, tá? Eu quero agradecer a presença de todos, tá? E dizer que segunda-feira só tem uma aula da UBI e semana que, a partir de quarta, temos aquela maratona de aula, tá bom? Muito obrigado, Júlio, você abrilhantou a aula, foi uma honra a tua presença. E por hoje é só, galera. Vocês estão dispensados, muito obrigado. Se alguém não identificou, por favor, se identifique. Então, arrivederci.